Oi pessoal, eu tô aqui com o diretor Michel Tikhomirov e o ator Nicolas Prates do filme Pronto Falei. Tudo bom, Michel, Nicolas? Certo, tudo bem? Eu queria começar perguntando para vocês como foi filmar em plena pandemia, protocolos, custo, que deve impactar muito no orçamento do filme, como foi isso? Foi um grande desafio, né? A gente teve a sorte de que foi a minha primeira experiência em filmar no meio da pandemia, mas a equipe com quem eu trabalhei, a equipe que são parceiros de longa data, mas que eu ainda não tinha trabalhado com eles nessas circunstâncias, mas eles já tinham trabalhado, né? A produtora também, né? Nossa produtora já tinha feito outros projetos nessa situação, e a gente conseguiu lidar muito bem apesar da dificuldade. Então a gente seguiu todos os protocolos e foi incrível porque só 2 casos de contaminação na pré-produção e depois que o filme começou, 0 casos. Então, e estava todo mundo super azeitado, a gente fez um trabalho de pré-produção muito forte, então a gente também não perdia tempo com besteira no set, então rendeu super bem. Então essa dificuldade né, das máscaras enfim, higienização do lugar, de alimentação separada, essa situação fluiu muito melhor do que eu imaginava. Equipe, elenco teve que ser reduzido ou não? Não, na época que a gente filmou, a gente seguiu todos os protocolos também do CineCine. Já não tinha restrição de tamanho de equipe, tinha só uma coisa de um pouco de distanciamento em algumas situações, principalmente de alimentação, quando você tirava a máscara, então todo mundo comia separado, com acrílico, no seu cubículozinho ali. E tinha muitas cenas externas também, então a gente conseguiu lidar bem com a dificuldade. Você é filho de um dos maiores produtores do Brasil, João Daniel Tikhomirov, que é produtor do filme, né? É um dos produtores. Isso impactou muito no orçamento do filme? Tem que fazer todos esses protocolos ou não? Impactou sim. Sim. Impactou. A gente teve que apertar o cinto ali para poder. Tem sempre ali a média que dizem é 20, 30% de custo a mais por conta de tudo que você precisa comportar ali, de ficar fazendo testes, né, toda semana, 2 vezes por semana, PCR, antígeno, tal, ficar ali sempre monitorando. Isso é um custo elevado que faz com que a gente tenha que ser mais objetivo ainda na hora de filmar e não gastar dinheiro com bobagem. E para você, Nicolas, que além de ser o protagonista, o teu personagem é muito delicado, tem que estar muito concentrado, esses cuidados de ter que parar, limpar tudo, pôr máscara, tirar máscara, desconcentrava você ou não? Cara, pelo contrário, me ajudou a focar, na verdade, porque a gente filmou tudo aqui em São Paulo, né? E eu moro no Rio de Janeiro. Tá. Então, a gente tinha um cuidado também de eu não ficar voltando muito para casa por conta de aeroporto, uma série de coisas, de ficar convivendo e ter um risco, né, de acontecer alguma coisa. Então, eu fiquei aqui pro filme, sabe? Então, assim, eu não estava no set, eu estava em casa estudando e pensando no dia seguinte, focado. Então, me deixou um pouco com o pé no chão no sentido de isso aqui é minha vida agora, né? E claro que sem pandemia a gente já torna o projeto a nossa vida, mas esse tinha um que é mais de assim, cara, não vou pra casa, vou focar aqui, isso é o que eu tô fazendo agora, tem toda a delicadeza do personagem, sensibilidade que você já citou. E a gente, né, pegou um caldeirão gigantesco e botou ali questões delicadas, questões seríssimas, transformamos ali da nossa maneira de contar leve, com bom humor e querendo que fosse um filme que as pessoas pudessem rir, chorar, mas saírem do cinema leve, com uma reflexão, claro, como toda boa história, mas saíssem leve. Então, eu estava muito focado nisso. E isso tudo, essas questões todas, eu uso ao meu favor. Sempre que eu tenho alguma coisa que possa atrapalhar, eu tento usar ao meu favor e foi isso que aconteceu. Na relação entre diretor e ator protagonista, o teu personagem, ele mais não fala do que diz, né? É aquela coisa muito de falar com o olhar, entrar os offs do que ele está pensando, né? Ele mais não diz o que diz. Para você como ator, foi um desafio? E para você, Michel, como diretor, que tem uma bagagem tão grande, foi mais complicado? Ou você teve que abordar de uma forma diferente a condução da direção com ele? Como foi isso?
para os dois? Pô, a gente tá falando isso toda hora, parece que não é brincadeira mesmo. A gente criou uma conexão no olhar mesmo, assim. Pô, tem situações que eu me lembro, né? A gente fazia um take, aí o Michel levantava, ele vinha até mim, aí ele fazia assim, aí ele me olhava, aí eu, tá. Aí ele, entendeu? Aí eu, Fora entendi. quando não era aquela coisa, eu ia levantar, você já olhava pra mim e eu já sentava. Às vezes nem precisava levantar. Chegou nesse nível. Então realmente foi uma afinidade que essas coisas não se explicam, enfim, a gente rolou uma química muito grande, um afeto muito grande, e eu, de fato, a gente estava falando sobre inspirações para fazer personagem e tudo mais, o Michel sabe muito a história que ele estava contando, desde o início. Então a minha maior inspiração foi a história que ele queria contar, né? E segurei na mão dele, a gente foi embora com a afinidade que a gente foi criando, que foi algo assim absurdo, e foi o que foi. Na verdade que eu não assisti o filme ainda, né? Eu estou ouvindo falar e então eu já estou com a expectativa mais alta do que a que eu gostaria de estar. Mas para você teve uma forma diferente de abordar essa direção ou não? Olha, não, porque eu sempre trabalho com sutilezas, com os olhares, sabe? Eu sempre gosto de polir nesse nível de detalhe as atuações, né? E aí, somado com um cara como o Nicholas Prats, que chega, que é um monstro, né? Um gênio da atuação, né? Faz o quê? Não fica sem graça, é verdade. Então, aí ficou muito fácil, como ele falou, por isso, pela troca, entendeu? É um cara que sabe, que escuta, um cara que entende muito rápido, leu o roteiro, entendeu o personagem brilhantemente, ou seja, a gente foi só numa escalada de crescimento, de complementar, né, um ao outro. E quando a gente chegou no set, a gente já estava super afinal, a gente já sabia exatamente o que buscar, e aí ficou ali no mundo do ajuste fino só, né? Fazer um take, aí falar, putz, você lembra daquilo no ensaio? Tinha algumas palavras, né, que a gente falava, olha, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Passou um pouquinho disso, sobrou dali. Então, era uma coisa de realmente, tá, beleza, um ajuste fino. Então o desafio foi mais na preparação ali eu, como diretor, imaginar como que eu ia filmar, putz, mas como que vai ser essa câmera? Aquela câmera que é acoplada aqui, a ideia de falar, putz, isso aqui acho que é uma boa solução para entrar na cabeça dele e tal. Alguns truques narrativos ali para ajudar a contar a história que já estava muito bem escrita no roteiro, né? A partir do momento que tudo estava desvendado, e aí o Nicholas chega no ensaio e a gente, né, criou essa troca mágica, e aí a coisa foi só muito gostosa, entendeu? Você tem uma grande experiência no cinema e uma experiência ainda maior nas séries. E tem diretores que dizem que hoje as séries são melhores do que os filmes. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem de tudo. Hoje em dia se faz tanto filme, e os filmes voltaram a ser, tem um monte de longa-metragem sendo feito nas plataformas de novo, né? A gente teve até uma época que isso era mais verdade do que hoje. Acho que hoje a coisa voltou a se equilibrar né? E a gente tem tantas opções, e tem coisas boas e ruins de qualquer forma, qualquer gênero, qualquer tamanho. Então, eu acho que não tem muito isso não. Só tem uma coisa que é só nossa, o que a gente pensa. Você não sorri em nenhuma foto. Se de repente todos os pensamentos de uma pessoa fossem audíveis. Bom dia. Quanto tempo pra ela ser execrada? Edgar, eu sempre te ajudei com as suas colunas. Daniela, você tem uma beleza impressionante. Janaína, melhor que a gente pode fazer é terminar. Jean, seu imbecil, você é um diretor de redação ou um imbecil? Ai, que isso? Você sabe muito bem quem. Agora eu vou conversar com os atores do filme Pronto Falei. A Duda Santos e o Rômulo Arantes Neto. Oi, Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Eu queria começar perguntando para vocês, esse é um filme um pouco diferente do que as comédias românticas que a gente vê, os personagens escondem muito. Como foi que vocês receberam esses personagens, a preparação? Eu recebi a Daniela com muito medo no começo, né? Por ser uma personagem muito diferente do que tudo que eu tinha vivido na minha vida. Né? Uma jornalista de 30 anos, eu tenho 21, então é uma diferença gigante.
que ocupa um lugar de poder, que está ali super segura e que sabe muito bem o que ela quer. E para uma menina eu gravei o filme, tinha 20 anos, então eu comecei muito perdida ali, né? A preparação foi toda com o Michel, ele foi super cuidadoso, preparou a gente para cada cena, legal, né? Foi muito legal. O elenco também ajuda, porque todo mundo muito cuidadoso, generoso, como eu já falei 20 milhões de vezes dele. E vou falar mais 20 milhões, me ajudou muito nessa construção, me deixou mais segura no set, porque eu tinha muita insegurança, eu achava que, meu Deus, está faltando sempre alguma coisa. Então foi um processo que demorou, mas que no final foi gostoso ver o resultado, né? Ver que a gente, eu consegui, deu tudo certo. E é isso. E o Edgar conta. Eu gostei de receber esse convite para fazer o Edgar, porque eu curto assim interpretar antagonistas assim em produtos, em filmes, séries e tudo mais, porque tem uma complexidade, ele tem uma profundidade que você muitas vezes consegue acessar, você consegue trabalhar nas entrelinhas, várias camadas, né? E eu adoro essa coisa de defender o personagem que eu interpreto. Então, eu acho que o Edgar, ele é complexo. E nem tudo que a gente vê é de fato aquilo, né, que a gente está enxergando. Então, normalmente, a pessoa, quando é muito arrogante, normalmente é porque ela é muito insegura. Então, essas construções eu acho muito interessantes de acessar. Então, aquilo que você vê no Edgar é uma fachada, né? Por que ele age assim? Aí tem toda uma coisa que vai bem mais longe, assim, profundo. Então eu gostei bastante, eu adoro. Esses personagens sempre têm uma intensidade maior. Como eu sou Áries com Áries e Leão, não sei se vocês aí curtem astrologia. Eu sou Leão. Você é Leão? Então, eu sou fogo, fogo e fogo. Meu elemento é fogo 3 vezes. Meu ascendente é Áries. É Áries? Não é mole não. Não é mole não. Então, eu gosto de coisas que têm mais intensidade. Eu acho que tem mais a ver com o meu espírito, assim, sabe? Com a minha energia. Então, normalmente os vilões vão um pouco mais para esse lugar. Mas adoro interpretar também o bonzinho, se você aí está pensando em me contratar. Brincando. Mas é isso, foi bem legal. Duda, desde Zezé Mota, Ruth de Souza, as atrizes, né, no teu caso, e atores negros também, vêm batalhando para conseguir um espaço no audiovisual brasileiro, uma representatividade. E eu queria saber de você, porque assim, uma vez quando eu entrevistando o Babu Santana, eu falei para ele que o papel que ele fez naquele determinado filme, eu tenho certeza que no roteiro não dizia que o personagem era negro. Ele foi escalado porque ele é um grande ator. Sim. Assim como o teu personagem, também imagino que não se referia se ela era negra, se era branca, índia, o que fosse. Então, eu queria saber como foi para você quando você recebeu esse convite e viu que você estava fazendo um personagem, né, que era a mocinha da história, vamos dizer assim, que não precisava ser uma atriz negra, né, não era exigido no roteiro. Sim, eu acho que o protagonismo negro está chegando aos poucos. É importante para mim, né, ainda mais nessa fase da minha carreira, da minha vida, nesse começo dessa história, tá ocupando esse lugar, porque esse lugar existe e deveria ser de nós mulheres negras também. Sim. A gente deveria ocupar esse, não só eu, como todas as atrizes negras, né? Porque é muito pouco. A gente é escasso do protagonismo negro. E por mais que a gente esteja andando, tá chegando, mas ainda tá faltando. Então eu achei muito importante quem pensou nisso, de botar uma mulher negra ocupando aquele lugar, sendo poderosa, sendo linda, sendo a mocinha, como você disse. A moça cobiçada da história. A moça cobiçada da história. Eu achei, quando eu li, eu não acreditei, eu achei genial, assim, falei, cara, eu não esperava, juro. Se você me botasse pra ler aquele roteiro, sem falar quem era quem, eu não falaria que eu pegaria a Daniela. Eu falaria que não. Então, para terminar, seguinte, Rômulo, quem é da minha idade, né, acompanhou muito a carreira do seu pai, que foi um grande galã brasileiro. Eu vi muito no Pantanal, e agora que teve uma reprise do Pantanal, te bateu uma vontade de fazer o papel que era do seu pai na primeira versão? Em algum lugar, sim. Em algum lugar, sim, com certeza. Como um tributo, né? Como um tributo, uma homenagem a ele. Infelizmente, eu estava em outros projetos na época, e
e acabou não tendo nem acabei não tendo nem a possibilidade de fazer. Mas em algum lugar, sim. Em algum lugar bateu uma vontade de estar podendo fazer esse tributo a ele, sim, com certeza. O filho do Almir Sater fez o papel do pai. Pois é, super legal, Seria super muito legal. especial. Teria sido muito especial. Teria sido muito especial, sem sombra de dúvida. Mas na vida nada é por acaso, né? Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Isso eu acredito. Pessoal da Cachaça Filmes, estamos aqui na pré-estreia de Pronto Falei. Sou Nicolas Prates, ator que faço o Renato no nosso filme. Sou Michel Tikomirov, diretor do Pronto Falei. Estamos aqui para convidar vocês a assistirem o nosso filme dia 8 de dezembro nos cinemas. Um grande beijo. Venham! Pessoal do Cachaça Filmes. Olha só o recado que a gente vai dar. Pronto Falei vai estrear dia 8 de dezembro nos cinemas. Cinemas. E a gente espera vocês por lá, porque a gente fez esse filme com todo Muito carinho, e dedicação, muita dedicação. e amor, e persistência. Tudo que a gente tem no coração. É isso. Assistam Primeira a gente. semana é muito importante. Sim. Venham ao cinema. A gente É espera isso aí. vocês lá. Como que você termina o nosso namoro assim? Por e-mail? Zero? Como zero? 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 Foi pra muita gente, hein? É isso, eu vou recomeçar minha vida do zero, vou pra um lugar que ninguém sabe quem eu sou, vou... Posso falar que o computador de jornal tava logado na sua conta e que eu não percebi. Que fui eu que escrevi tudo. Você faria isso mesmo? Você... Eu queria uma coisa em troca. Qualquer coisa. Eu queria que você escrevesse a minha coluna pra mim. Você escreve, eu publico como se fosse a minha. Sobre aquele e-mail que você recebeu te xingando. Não foi ele que mandou. Fui eu que mandei. E tem mais, Jean. Você merece. Me surpreendi com essa coluna. É o melhor que você já escreveu. Graças a ele, o babaca do Lico parou de encher o saco de todo mundo. Ao Edgar! Renato, eu sou seu amigo, mas às vezes eu sinto vontade de bater sua cabeça na mesa. E chegou a hora de você parar de fazer isso. Melhor procurar outra coisa pra fazer da vida. A gente não tem nada a ver um com o outro. Calma, não precisa ficar nervoso. Eu tô cansado de não ficar nervoso, eu tenho que ficar nervoso. Vocês me ligaram pra isso? Quer saber? Vão se...